Eis que venho sem demora. E nós podemos perceber que realmente não vai demorar. Nós podemos perceber, ainda que não tenhamos o conhecimento do dia, do mês, do ano, mas os sinais estão aí. A volta do Senhor Jesus está próxima. Hoje, mais próxima do que ontem. E amanhã, mais do que hoje. E aqui ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guarda o que tens. Todos nós temos uma fé. E temos que preservar a nossa fé. Porque a salvação da nossa alma depende da nossa fé. É por ela que o justo viverá. Sem ela é impossível agradar a Deus. E o fim dela é a salvação. Então ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, através dessas palavras, é possível entender que existe o risco de perder a coroa. A coroa é a salvação. Há o risco de perder a salvação. Há o risco de perder a vitória maior, que é a eternidade. Se para conquistar a salvação, se para conquistar a vitória, o sacrifício é muito grande, a luta é muito grande, nós temos que estar prontos para uma luta maior, para um sacrifício maior, que é para manter a salvação, manter a coroa. Então, quando ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a intenção do diabo é essa. O que o diabo quer tomar não é dinheiro, porque dinheiro é papel. O que o diabo quer tomar não é casa, porque casa é tijolo. O que ele quer tomar, o que o diabo ele quer tomar, não é o automóvel, porque automóvel é lata. Ele quer a coroa, ele quer a alma. E para ele alcançar o seu objetivo, tomar a coroa, tomar a alma, ele usa situações, problemas, dificuldades, sentimentos, mas não apenas situações, não apenas problemas, não apenas sentimentos, ele usa relacionamentos. E é isso que nós queremos falar hoje. É necessário que haja um cuidado muito grande com os relacionamentos. Ele usa família, ele usa parentes, ele usa amigos, ele usa conhecidos, ele usa aqueles que um dia, talvez, tenham tido até a coroa, mas que hoje não tem mais, e são usados por ele para tirar a coroa, para tomar a coroa dos que têm. Por isso que quando alguém chegou e falou: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí,
Ele falou: a minha mãe e os meus irmãos, em outras palavras, a minha família, são aqueles que ouvem e guardam a palavra do meu Pai, que fazem a vontade de Deus. A sua família é assim? As pessoas no seu convívio são assim? São pessoas também que ouvem e guardam a palavra de Deus? São pessoas que se sacrificam como você tem se sacrificado para não perder a sua coroa? São pessoas que ouvem a Deus, porque eu não posso acreditar que de repente você venha ouvir, parar para ouvir alguém que não ouve a Deus. Isso não é inteligente. Você conquistou a salvação através de sacrifício. Você tem se sacrificado diariamente para mantê-la. Eu não acredito que você vai parar para ouvir aqueles que não ouvem a Deus. Você estará colocando em risco a sua coroa, a salvação da sua alma, que é o que o diabo quer. Por exemplo, existem aqueles que estiveram no nosso meio, e não importando qual tenha sido o motivo, não importando qual tenha sido a razão, não importando qual tenha sido o porquê, caíram, se tornaram, por exemplo, mas são pessoas que querem ajuda, são pessoas que se arrependeram, e há oportunidade para elas. Então são pessoas que querem conquistar mais uma vez a coroa, a vida eterna. Então são pessoas arrependidas, bem intencionadas e que querem a salvação. Mas existem aqueles que de repente tiveram a coroa e perderam, ou que nunca tiveram, mas independente tanto de um caso como outro, se tiveram ou não, trabalham, são usados pelo diabo para tirar a coroa daqueles que têm. E muitos acabam perdendo, por quê? Porque dão ouvidos. E uma vez que você venha dar ouvidos a quem não ouve a Deus, você estará colocando em risco a sua coroa, você estará colocando em risco a salvação da sua alma. E muitos que fizeram isso acabaram caindo e perdendo a salvação. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Então, quantos que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina, contra a palavra, contra a fé? Quantos que nos dias de hoje se levantam
contra o Evangelho, trabalham literalmente, não para salvar, mas para levar a dúvida, e onde tem dúvida tem demônio. Quantos que trabalham literalmente para que outros também venham abandonar a fé? É isso que está escrito. E nesse caso existe um conselho, diz: desviai-vos deles. Desviai-vos deles. Então, eu preciso notar, é o que está escrito, noteis. Eu preciso avaliar, e você também. Nós temos que notar, nós temos que avaliar. É fácil notar do lado de fora, é fácil avaliar do lado de fora, mas nós temos que notar também do lado de dentro. Nós temos que avaliar também do lado de dentro. Por exemplo, eu tenho que pensar assim: essa pessoa tem algo para acrescentar na minha vida espiritual? Ela tem, por exemplo, um testemunho, e testemunho que eu digo, não é um testemunho de conquista, não é um testemunho de milagre, mas ela tem um testemunho de ser de Deus, ela tem o testemunho de ter sido provada, e mais uma vez provada, e aprovada. Ela tem um testemunho de ter passado por um deserto, de ter passado literalmente pelo vale da sombra da morte, e ter permanecido e prevalecido. Ela tem um testemunho assim, ela tem algo que possa acrescentar na minha vida espiritual? Ou de repente, o testemunho que ela tem não acrescenta nada na minha vida espiritual? O testemunho que ela tem não me ajuda em nada espiritualmente. A palavra que ela diz não me fortalece, mas me enfraquece. A palavra, os comentários que ela faz, os comentários não me levantam, pelo contrário, me derrubam. As palavras que ela pronuncia não são palavras de vida, mas são palavras de morte. Então, uma vez que eu venha notar, que eu venha avaliar, e chegue à conclusão que não me faz bem espiritualmente, então a orientação é: desviai-vos deles. Eu tenho que me desviar. Mas, bispo, essa pessoa não é uma alma? É uma alma, é uma alma. Nada me impede que eu venha orar por ela, nada me impede que eu venha jejuar por ela, mas é aquela história que todos nós conhecemos, e que, por sinal, há 35 anos, quando eu comecei na igreja, eu já ouvia essa história. A história é a seguinte: você pega uma caixa de laranja, todas elas estão boas, todas estão perfeitas, mas você coloca uma podre lá dentro e dá um tempo. O que vai acontecer? A que está podre vai prejudicar as demais. Em contrapartida, você pega uma outra caixa de laranja, todas podres, e você coloca uma boa ali, não vai adiantar nada, porque as que estão podres vão apodrecer aquela que está boa. Então, eu devo orar? Eu devo jejuar? Excelente, pela alma dessa pessoa. Mas se ela não quiser ajuda,
Se de repente ela nunca teve a coroa, ou talvez ela tenha tido, perdeu, e ela não valoriza mais. Eu não posso comprometer a minha por causa da dela. Porque a salvação é o quê? Individual. A salvação é pessoal. Então a orientação é: desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Preste atenção agora. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, essa orientação não é dada para os incrédulos, é dada para os irmãos, é dada para os da fé, que correm o risco de serem enganados. E uma vez enganados, perder o único que não se pode perder, que é a coroa. Mas você encontra também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, você encontra o seguinte: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador. Ou seja, o sexo no casamento é ato conjugal. Fora do casamento, a pessoa está fornicando. Aquele que for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente que fala mal de tudo e todos, ou beberrão, ou roubador. Olha o que está escrito: com o tal, nem ainda o quê? Nem ainda comais, nem ainda comais. Ou seja, nem desfrute sequer uma refeição com essa pessoa. Não vos associeis, não vos associeis. Ou seja, há que manter uma distância. Uma distância. Distância, não porque a pessoa se considera superior e a outra inferior, não, mas é uma distância para preservação da própria fé.